Quinta Fenavinho. De 8 a 24 de fevereiro de 1985, surge a pipa de concreto no ano de destaque ao Nono Maso. No primeiro encontro da comissão de membros natos da Fenavinho para decidir os rumos da quinta edição do evento, realizado nas dependências da Cooperativa Vinícola Aurora no dia 30 de janeiro de 1984, ficou definido que Bento Gonçalves teria duas festividades em celebração ao vinho no ano de 1985, a Fenavinho, no verão, e o Festival do Vinho da Serra Gaúcha, no inverno. Além disso, foi constituída uma comissão composta pelo prefeito de Bento Gonçalves, Ormuz Rivaldo, o presidente da Quarta Fenavinho, Nelton Calegari, e o presidente do Centro da Indústria e Comércio, SIC, Clacir Antonini, para indicar o nome do novo presidente da Festa Nacional do Vinho. 3 meses depois do primeiro encontro, os membros natos se reuniram no gabinete do prefeito Ormuz, que apresentou o nome de Carlos Bertuol para presidir a Quinta Fenavinho. Empresário da construção civil e nome de prestígio no cenário político local, Bertuol teve sua indicação aprovada por unanimidade. A comunidade em geral foi informada sobre o novo presidente da Fenavinho em 7 de maio de 1984, quando uma coletiva de imprensa foi convocada para o anúncio oficial. Em novo encontro na prefeitura, em junho, o presidente Bertuol anunciou o nome de seus 5 vice-presidentes: José Décio Dupont, Luiz Antônio Sandrin, Ângelo Egídio Dalla Coleta, Antônio Agostinho Saltão e João Farina Neto. Depois da constituição das 22 comissões da Fenavinho, a diretoria iniciou os trabalhos de divulgação da festa com a contratação de uma empresa de publicidade. A agência Expressão Brasileira de Propaganda Limitada, pertencente à Aviação Aérea Rio-Grandense, Varig, foi a escolhida para desenvolver uma campanha publicitária para a festa, além de montar uma assessoria de divulgação. Deste trabalho surgiu uma peça de divulgação singular na linha do tempo da Fenavinho, o cartaz do Nono Maso. Antônio Francisco Maso é o nome completo do homem nascido na linha Jansen, interior de Farroupilha, em 1908, mas que é popularmente e carinhosamente conhecido como Nono Maso. Após uma longa jornada de trabalho na roça, Maso decidiu deixar para trás a vida na colônia e morar na zona urbana de Bento Gonçalves em 1952, quando passou rapidamente pela tanuaria Jacomelo Tafarel, atual Madem, antes de construir uma carreira de 21 anos na vinícola rio-grandense. Autodidata no aprendizado para tocar acordeão, Maso foi se inserindo no universo musical até se tornar protagonista da vida artística local, como integrante do coral imigrante. De carisma singular, virou garoto propaganda do município de Bento Gonçalves, ao ilustrar um cartaz no qual aparece segurando uma taça de vinho, à frente de uma mesa repleta de comida típica de imigrantes italianos, tendo ao fundo uma paisagem com parreirais e o Rio das Antas. A bela composição que destacava Bento Gonçalves como a capital brasileira da uva e do vinho, atraiu a atenção dos profissionais da agência de publicidade da Fenavinho, que decidiram usar a mesma imagem para promover a festa. O fundo de cor preta foi substituído pelo azul. O nome da festa ganhou destaque sobre uma faixa em tom de vinho, acompanhada por 2 figuras mitológicas. O nome do município continuou em destaque acompanhado pela frase "Vinho jorrando de graça nas ruas". Embora divulgando o evento ocorrido entre 8 e 24 de fevereiro de 1985, o cartaz consolida-se no acervo de materiais da Fenavinho como uma peça publicitária atemporal considerada a sua plasticidade e composição. Os nomes dos apoiadores estampados no cartaz, Varig e Bradesco, dão visibilidade a empresas que foram grandes parceiras da quinta edição. A Varig forneceu passagens aéreas gratuitas em todas as ocasiões de viagem de divulgação da festa por 5 estados brasileiros a todos os integrantes da comitiva Bento Gonçalvense. O Bradesco cedeu um andar no imóvel de sua futura agência bancária, na Rua Marechal Floriano, para funcionamento do escritório central da Fenavinho. E por falar em sede, é válido destacar que entre 1982 e 1983, nos 2 andares superiores do pavilhão central do Parque da Fenavinho, começou a funcionar o Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, CICBG, que antes estava no último andar do edifício Camerini, na Avenida Dr. Antônio Casagrande. Slogan da festa faz trocadilho com a palavra terra.
Informar que a Quinta Fenavinho seria o maior espetáculo da Terra até poderia ser interpretado como certa presunção da diretoria. No entanto, numa criativa ideia da agência de publicidade, a letra T foi substituída pelo S, gerando o slogan "O maior espetáculo da Serra", cuja associação com a frase popularmente falada fazia com que a Fenavinho, de fato, apresentava-se como grande espetáculo da Terra, chamando para si todas as atenções festivas de fevereiro no Rio Grande do Sul. E para alcançar resultados que expressassem essa grandeza, o esforço dos envolvidos com o evento foi de superação para manter a tradição da festa e, ao mesmo tempo, apresentar novidades. Antes da escolha da Imperatriz, considerado o primeiro evento de grande vulto de promoção da Fenavinho, a diretoria esteve em importantes acontecimentos para divulgar a festa, como feiras de vinhos no Espírito Santo e em Brasília, Congresso da Associação Brasileira de Agências de Viagem, ABAV, em Brasília, e participação da Fenavinho na tradicional multifeira em Esteio. Com auxílio da expertise dos colaboradores da Agência Expressão, a diretoria da Fenavinho visitou a Rede Brasil Sul de Comunicação, RBS, propondo uma parceria para a divulgação da festa. Reforçado pelo auxílio da Cooperativa Vinícola Aurora, grande anunciante no grupo midiático, a direção da festa ofereceu à RBS uma participação nos resultados de bilheteria da Fenavinho em permuta ao fornecimento de espaço publicitário e noticioso em todos os meios de comunicação da empresa. Essa estratégia rendeu a divulgação da festa em grande volume, levando ao Parque da Fenavinho um numeroso volume de visitantes oriundos de todas as partes do Rio Grande do Sul e alguns estados do Brasil. Outra iniciativa que rendeu bons resultados foi a vinda de jornalistas especializados nas áreas de cultura, turismo e educação dos principais meios de comunicação brasileiros antes do período da realização da festa. Financiados pela Fenavinho, os profissionais verificaram de perto as belezas naturais de Bento Gonçalves e as características da imigração italiana preservadas pela população. Outdoors, instalados na maior cidade do Brasil, São Paulo, foi outra novidade que refletiam a grandeza e estratégia de divulgação do evento. Escolha da Imperatriz é exibida na TV aberta. O feriado nacional de 12 de outubro de 1984, que caiu numa sexta-feira, foi data da escolha da Imperatriz da Quinta Fenavinho, que se repetiu no Ginásio Municipal de Esportes. A cargo da Comissão Social, o importante evento da festa foi oferecido a 124 contatos, entre empresas, clubes, entidades, escolas e distritos para apresentarem suas candidatas. Houve um retorno positivo de 43 participantes que arcariam com as despesas de confecção do traje da concorrente. Inscritas, as jovens com idade entre 14 e 20 anos de idade participaram de um curso de 8 aulas com a Imperatriz da Quarta Fenavinho, Silvia Ros, para adquirirem postura ao desfile. Carmen Tomasi e Vanderlei Santos apresentaram a escolha da Imperatriz para uma plateia de 5.000 espectadores e um júri formado por 18 pessoas. 4 eram mulheres e 3 delas atraíram a atenção do público pela beleza individual. Silvia Ros, Imperatriz da Quarta Fenavinho, Cristiane Velausen, Miss Rio Grande do Sul, e Luísa Brunet, modelo e artista com participação em novelas que lhe rendiam o título de símbolo de beleza brasileira dos anos 1980. A radiodifusora de Bento Gonçalves transmitiu ao vivo a escolha, em cadeia com outras 7 emissoras da região. As emissoras de televisão Bandeirantes, TVS, Manchete e RBS acompanharam o evento para ilustrar reportagens de pós-evento. Concorrente de número 38, representante do Country Club Bento Gonçalves, Sheila Telly foi eleita a Imperatriz da Quinta Fenavinho. Suas damas de honra foram Cláudia Sfodia Wender, Clube Aliança, e Liana Cristina Fortuna Rigon, Companhia Mônaco. Quem não conseguiu ingressar no ginásio para acompanhar o certame e o Trio Los Angeles, atração musical da noite, pôde conferir a escolha na televisão aberta 2 dias depois, quando a TV Guaíba exibiu integralmente a promoção social. A definição dos nomes da Corte do Vinho difundia a quantidade de atrações da Fenavinho para sua necessária divulgação, cujo reforço foi aumentado a partir de 23 de novembro, quando Sheila Telly e suas damas de honra foram coroadas em baile de gala no Clube Aliança, começando a aparecer em público com os trajes oficiais de soberanas, confeccionado no ateliê de costura de Laurinha Fritoli. Convites presidenciais.
A presença de um presidente do Brasil na abertura da FENAVINHO também foi desejo da diretoria da 5ª edição da festa, que se esforçou para alcançá-la. O primeiro passo dessa caminhada foi no mês de maio de 1984, quando uma comitiva bento-gonçalvense esteve em Brasília para visitar ministérios solicitando recursos para a festa e outras demandas do município de Bento Gonçalves, bem como divulgar a FENAVINHO na segunda-feira de vinhos do Centro-Oeste. O evento recebeu a visita do presidente João Figueiredo, que prestigiou estandes de vinícolas de Bento Gonçalves. Integrante da comitiva, Carlos Bertuol encontrou Figueiredo, cumprimentando-o e convidando-o, informalmente, a participar da abertura da FENAVINHO em fevereiro de 1985. Entre novembro e dezembro de 1984, com a Corte do Vinho já coroada, a diretoria da FENAVINHO iniciou uma viagem de divulgação oficial da festa por 5 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, mais a capital federal, Brasília. Intermediada pelo deputado federal Darcy Posa, a comitiva conseguiu uma audiência com o presidente Figueiredo no gabinete presidencial. Cordial, o chefe da nação brasileira recebeu o grupo, mas não confirmou se participaria ou não da abertura da FENAVINHO, programada para o dia 8 de fevereiro, uma vez que seu mandato presidencial encerraria em 15 de março de 1985. As atenções políticas à época concentravam-se na eleição indireta a presidente do Brasil, disputada por Tancredo de Almeida Neves e Paulo Maluf, e a ser realizada em 15 de janeiro de 1985. Apontado como certo vencedor do pleito, Tancredo Neves recebeu a comitiva da FENAVINHO por meio do deputado federal Paulo Mincarone, responsável pela conquista de um espaço na agenda do futuro presidente brasileiro. A recepção pelo prestigiado político mineiro foi noticiada na capa do Jornal do Brasil, à época, o mais importante meio de comunicação impresso nacional, com uma fotografia de Tancredo Neves ao lado das integrantes da Corte do Vinho. Ganhador da eleição com 380 votos contra 180 de seu opositor, Tancredo Neves não compareceu à abertura da FENAVINHO, mas contribuiu com a divulgação da festa num dos períodos eleitorais mais marcantes do Brasil. Pipa Pórtico é construída em concreto com campanha de cimento entre empresários. No dia 7 de abril de 1977, o então vereador em Bento Gonçalves, Itacir Luiz Giacomello, protocolou na Câmara de Vereadores local um pedido para a construção de uma pipa gigante, em concreto, no acesso principal da cidade, substituindo a pipa pórtico de madeira, erguida para a FENAVINHO de 1975. Seu pedido constava de que no alto da obra existisse um restaurante panorâmico giratório. A solicitação não surtiu efeito imediato, mas contribuiu para desdobramentos que conduziram à existência da pipa que se observa até os dias atuais. Arquiteta na Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Francesca Fenóquio elaborou um projeto incluindo restaurante e mini-boate no ano de 1978, que chegou a ser orçado pela empresa Lima Construções, mas nunca executado em razão do elevado custo da obra. As variadas sugestões de como deveria ser o novo e permanente pórtico da entrada principal de Bento Gonçalves, remetendo à condição de capital brasileira do vinho, ganharam força com 2 acontecimentos. A primeira pipa pórtico de madeira foi danificada por um vendaval no ano de 1979, cuja data exata é ignorada. Com sua estrutura comprometida, foi derrubada por completo. Às vésperas da realização da 4ª FENAVINHO, a pressão pública para que a cidade tivesse um novo pórtico fez com que a Prefeitura de Bento Gonçalves contratasse o experiente carpinteiro Olivo Bortolo Fontanive para reconstruir a pipa, com 15 metros de altura e 14 metros de largura. No contrato assinado em 28 de dezembro de 1979, o prestador de serviço garantia a entrega da obra até um dia antes da abertura da FENAVINHO, fato que se efetuou. A segunda e nova pipa pórtico de madeira permaneceu com sua estrutura intacta até o dia 10 de abril de 1980. Nessa data, é verificado na edição 645 do Jornal Semanário que um caminhão sem freios chocou-se com o símbolo de Bento Gonçalves. Com o impacto, o esqueleto da pipa ficou comprometido. Em menos de 20 dias, a estrutura foi reformada. No entanto, em razão da durabilidade temporária do material com a qual foi construída, foi desmanchada pelo iminente risco de desabamento.
O vazio deixado pela pipa sugerida por Dirceu Nicoletti, presidente da Comissão de Ornamentação da Terceira Fenavinho, realizada em 1975, fez a comunidade e o poder público municipal se movimentarem para o almejado pórtico de concreto sair do papel. Compreensível de que a construção do novo pórtico era uma necessidade para fortalecimento da cidade como destino turístico, o prefeito Ormuz Rivaldo solicitou ao setor responsável na administração municipal, à época composto pela arquiteta Francesca Fenóquio e pelo engenheiro civil Edmar Mateve, que elaborassem o projeto. Com o ingresso no quadro de funcionários municipais da arquiteta Magda Suzana Ranzi Cobalcini, em 1982, a elaboração do projeto ganhou um novo dinamismo. Francesca contribuiu com os estudos do primeiro projeto, mas não quis se envolver na elaboração do novo trabalho. Assim, Magda conduziu a desafiadora concepção da pipa em concreto em constantes diálogos com Mateve. Após 2 anos, o projeto estava pronto para ser executado. Com 17,35 metros de altura por 16,8 metros de largura em sua base inferior, a estrutura foi projetada com 54 pilares e preserva a proporcionalidade de uma verdadeira pipa de vinho. Embora o projeto estivesse pronto em outubro de 1984, não havia orçamento no caixa da prefeitura para executá-lo. Durante reunião no gabinete do prefeito Ormuz Rivaldo, com a presença do presidente da Quinta Fenavinho, Carlos Bertuol, do presidente do Centro da Indústria e Comércio, SIC, Clacir Antonini, e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, José Ernesto Morgan Ouro, foi firmado um acordo. A classe empresarial se responsabilizaria pelo custo do cimento e a prefeitura pelo restante do material necessário. Orçada em 75 milhões de cruzeiros, a construção recebeu 9 milhões doados pela campanha idealizada pelo SIC e CDL. Outros 10 milhões foram conseguidos junto à Secretaria da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul. Os 56 milhões restantes foram responsabilidade da prefeitura. Aliança Incorporações e Construções Limitada, cujo proprietário era João Fianco, foi a empresa vencedora entre as 4 participantes do processo seletivo. Sedamir Poleto foi o engenheiro civil responsável pela execução do projeto, sendo auxiliado pelo engenheiro Paulo Fadion na elaboração dos cálculos estruturais. A complexa execução do trabalho, com frequente fiscalização da arquiteta Magda e do engenheiro Mateve, recebeu concreto bombeado da empresa Concresul. Iniciada em novembro de 1984, a obra foi inaugurada em 1º de fevereiro de 1985 e se eterniza como símbolo expressivo de Bento Gonçalves como capital brasileira do vinho. Último ano de vinho gratuito no centro. Como movimento de promoção da Fenavinho, no dia 20 de janeiro, o distrito de Monte Belo promoveu sua 4ª festa de abertura da Vindima, que pela 2ª vez consecutiva integrou a programação do evento maior de Bento Gonçalves. Missa, discursos políticos, apresentações musicais de corais e desfile de carros alegóricos integraram a programação da festa, cujos anúncios de divulgação publicados em jornais traziam a criativa frase: "Na colheita da uva, começa a alegria do vinho". Dando sequência à série de ações que antecediam a data de abertura oficial da Fenavinho, no dia 26 de janeiro foi realizada a demonstração de distribuição do vinho encanado no novo espaço construído no centro da cidade. As tradicionais tendas com teto de lona foram substituídas por uma estrutura de madeira com 20 metros de comprimento e 4 metros de largura, na qual havia um reservatório de vinhos branco e tinto e suco de uva com um sistema de refrigeração aperfeiçoado para serem servidos numa temperatura controlada. As antigas torneiras plásticas foram substituídas por 24 barriletes decorativos com torneira externa em madeira e registro interno em metal. O nome do novo espaço foi escolhido por meio de um concurso de rádio, com os ouvintes ligando e dando sugestões. Batizada de La Casa del Vino, as paredes externas da construção erguida em frente à Galeria Central, na Rua Marechal Deodoro, possuíam fundos de bordalesas, nas quais estavam escritos diferentes nomes de variedades de uvas. A 5ª edição da festa foi a última a distribuir vinho gratuito no centro da cidade. O Parque da Fenavinho também recebeu uma nova construção. Situada ao lado de um dos pavilhões, próximo ao parque de diversões,
o Armazém Colonial reuniu diferentes comércios num espaço de 40 metros de comprimento por 6 metros de largura, onde eram comercializados produtos como queijo, salame, copa, doces de fruta, mel, pães e artesanato. Capela em honra a São Jorge é remontada dentro do Parque da Fenavinho. O reduzido número de famílias existentes na comunidade da 4ª seção do Rio das Antas, no distrito de Tuiuti, no ano de 1985, motivou o padre Francisco Andonini, mais conhecido como Padre Chico, a sugerir que a capela em honra a São Jorge, erguida em 1903, fosse desmanchada e transportada para o parque onde aconteceria a Quinta Fenavinho. A intenção era preservar uma autêntica construção religiosa do início da colonização italiana no Brasil, bem como demonstrar a fé que os imigrantes trouxeram de seu país de origem aos milhares de visitantes aguardados na festa a ser realizada entre 8 e 24 de fevereiro daquele ano. A comunidade frequentadora da capela e a Comissão de Promoção do Agricultor da Fenavinho aprovaram a sugestão. No dia de abertura da festa, a Capela São Jorge, remontada dentro do Parque da Fenavinho, foi inaugurada com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, e do ministro da Agricultura, Nestor Jost, os quais descerraram uma placa com os motivos da mudança de lugar. Em 10 de fevereiro, o padre Chico rezou a primeira missa da capela no novo lugar, o qual fora instalada. A pequena capela foi desmanchada para ser montada dentro dos pavilhões, fazendo parte da Fenavinho de 2005. Integrante nas edições de 2007, 2009 e 2011 numa vila típica colonial da festa, a partir de 2019, ela nunca mais foi vista. Exposição Industrial recebe 27 vinícolas. Com a intenção de fornecer maior infraestrutura aos expositores, bem como melhorar o patrimônio da Fenavinho, a diretoria da 5ª edição investiu na compra de um transformador de energia elétrica, uma vez que o mesmo sempre era alugado. Outra melhoria realizada foi a instalação de água encanada permanente nos pavilhões, garantindo maior conveniência aos expositores, que em 1985 alcançou o total de 56. Desses, 27 eram vinícolas: Adega Stephanie, Armando Sense, Armando Peterlongo S.A., Bebidas Licor Sul, Cia Mônaco, Cooperativa Vinícola Aurora, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Cia Vinícola Rio Grandense, Cooperativa Vinícola Pompeia, Jorge Albert, Roublain do Brasil, Luiz Valduga e Filhos, Maison Forestier, Martini Rossi, Monte Lemos, National Distiller Brasil, Provinfim Vinhos Finos, Vinhos 15 da Graciema, Vinhos Saltão e Union Distillery. Um espaço de 4 estandes reuniu mais 7 indústrias vinícolas. Também destaca-se a participação de outras 14 empresas fornecedoras de diferentes artigos para elaboração e engarrafamento de vinhos. Na última semana antes da abertura da Fenavinho, o prefeito Ormuz Rivaldo esteve na cidade de Brasília, reforçando o convite ao recém-eleito presidente do Brasil, Tancredo Neves. Todavia, o novo chefe da nação informou que estava envolvido com os detalhes da formação de sua equipe ministerial e não conseguiria viajar ao Rio Grande do Sul. Presidente em final de mandato com mais 40 dias no poder, João Figueiredo também não veio. Ele esteve representado pelo ministro da Agricultura, Nestor Jost, que abriu a Fenavinho às 10h30 do dia 8 de fevereiro na companhia do governador gaúcho, Jair Soares. A dupla de autoridades foi a primeira a percorrer os quase 7.000 metros quadrados de área construída dos pavilhões do Parque da Fenavinho. Na companhia do presidente da festa, Carlos Bertuol, e do prefeito de Bento Gonçalves, Ormuz Rivaldo, eles prestigiaram o resultado de 8 meses de trabalho de uma grande equipe de pessoas engajadas em mostrar o que as indústrias de vinho tinham a oferecer ao público. Na programação de 17 dias de festa, um variado conjunto de atrações ofereceu opção de entretenimento em diversas áreas. No Parque da Fenavinho, o público pôde conferir exposição de uvas e de vinhos e feira de artesanato em comemoração ao 60º da Revolução Farroupilha. Organizada em período de carnaval, a programação também incluiu bailes em clubes sociais locais e na boate La Valbonne, com destaque para a apresentação de Sargentelli e suas mulatas, no Ginásio Municipal de Esportes. Com show dos músicos Ivan Lins e Wilson Simonal, no encerramento da Fenavinho,
Os dias anteriores tiveram um variado repertório de atrações, como a dupla sertaneja Milionário e José Rico, o cantor Valdir Anzolin, o tradicionalista Jaime Caetano Brown e a dupla Renato Borghetti e Antônio Fagundes. Show de rock das bandas Edizul e Apocalipse. Apresentações de balé da coreógrafa Lia Bertuol e do coral As Vindimeiras, e performances de danças folclóricas do grupo Pampa y Cuela, da Argentina. Shows infantis também integraram a programação. No acampamento gaúcho, na sede do CTG Laço Velho, onde havia espaço para camping com a cidade de lona, ocorreram tertúlias folclóricas. No primeiro domingo de festa, a comunidade foi brindada com a apresentação de aviões da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, FAB. Torneios de tiro ao prato, tiro ao alvo, xadrez e vôlei, campeonatos de bolão, bocha e natação, além de rústica e passeio ciclístico, compuseram a programação esportiva da Quinta Fenavinho, com disputas em diferentes lugares pela cidade de Bento Gonçalves. Nos 5 meses antecedentes ao período da festa, escolas municipais, estaduais e privadas participaram do projeto de pesquisa Bento, História e Turismo, o qual resultou na publicação de um livro homônimo durante a Fenavinho. Ainda sobre as memórias da cidade, o Museu do Imigrante recebeu a mostra fotográfica Retratos de uma Cultura, organizado pelo programa Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul, ICIRS, da Universidade de Caxias do Sul, UCS. O desfile de carros alegóricos, ocorrido no primeiro e último domingo da Fenavinho, teve como tema Como Viviam os Colonizadores. Sob essa ótica, 30 carros, 10 emprestados pela Festa da Uva, participaram da tradicional atração na Avenida Osvaldo Aranha. Aproveitando o período da festa, a inauguração de 3 lugares integrou a programação da Fenavinho, da nova Câmara de Vereadores, situada no Edifício Centenário, na Rua Doutor Casagrande, do Ginásio de Esportes da Associação de Funcionários da Empresa Todeschini e da Cave de Baco, na Cooperativa Vinícola Aurora. O lançamento da pedra fundamental da futura sede do Fórum da Comarca de Bento Gonçalves também fez parte da programação da festa, trazendo inúmeras autoridades judiciais à cidade no dia 21 de fevereiro de 1985. Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, e Esperidião Amin, governador de Santa Catarina, estiveram na Fenavinho. Antes de visitar os pavilhões, Brizola foi recepcionado para almoço no Clube Botafogo, em ritmo de campanha eleitoral à presidência do Brasil, para a primeira eleição direta do país, que aconteceria em 1989. Na programação de 17 dias de festa, um variado conjunto de atrações ofereceu opção de entretenimento em diversas áreas. No Parque da Fenavinho, o público pôde conferir exposição de uvas e de vinhos e feira de artesanato em comemoração ao sesquicentenário da Revolução Farroupilha. Organizada em período de carnaval, a programação também incluiu bailes em clubes sociais locais e na boate La Valbone, com destaque para a apresentação de Sargentelli e suas mulatas, no Ginásio Municipal de Esportes. Com show dos músicos Ivan Lins e Wilson Simonal, no encerramento da Fenavinho, os dias anteriores tiveram um variado repertório de atrações, como a dupla sertaneja Milionário e José Rico, o cantor Valdir Anzolin, o tradicionalista Jaime Caetano Brown e a dupla Renato Borghetti e Antônio Fagundes. Show de rock das bandas Edizul e Apocalipse. Apresentações de balé da coreógrafa Lia Bertuol e do coral As Vindimeiras, e performances de danças folclóricas do grupo Pampa y Cuela, da Argentina. Shows infantis também integraram a programação. No acampamento gaúcho, na sede do CTG Laço Velho, onde havia espaço para camping com a cidade de lona, ocorreram tertúlias folclóricas. No primeiro domingo de festa, a comunidade foi brindada com a apresentação de aviões da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, FAB. Torneios de tiro ao prato, tiro ao alvo, xadrez e vôlei, campeonatos de bolão, bocha e natação, além de rústica e passeio ciclístico, compuseram a programação esportiva da Quinta Fenavinho, com disputas em diferentes lugares pela cidade de Bento Gonçalves. Nos 5 meses antecedentes ao período da festa, escolas municipais, estaduais e privadas participaram do projeto de pesquisa Bento, História e Turismo, o qual resultou na publicação de um livro homônimo durante a Fenavinho.
Ainda sobre as memórias da cidade, o Museu do Imigrante recebeu a mostra fotográfica Retratos de uma Cultura, organizado pelo programa Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul, ECIRS, da Universidade de Caxias do Sul, UCS. O desfile de carros alegóricos, ocorrido no primeiro e último domingo da FENAVINHO, teve como tema Como Viviam os Colonizadores. Sob essa ótica, 30 carros, 10 emprestados pela Festa da Uva, participaram da tradicional atração na Avenida Osvaldo Aranha. Aproveitando o período da festa, a inauguração de 3 lugares integrou a programação da FENAVINHO, da nova Câmara de Vereadores, situada no edifício Centenário, na rua Doutor Casagrande, do Ginásio de Esportes da Associação de Funcionários da Empresa Todeschini e da Cave de Baco, na Cooperativa Vinícola Aurora. O lançamento da pedra fundamental da futura sede do Fórum da Comarca de Bento Gonçalves também fez parte da programação da festa, trazendo inúmeras autoridades judiciais à cidade no dia 21 de fevereiro de 1985. Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, e Esperidião Amin, governador de Santa Catarina, estiveram na FENAVINHO. Antes de visitar os pavilhões, Brizola foi recepcionado para almoço no Clube Botafogo, em ritmo de campanha eleitoral à presidência do Brasil, para a primeira eleição direta do país, que aconteceria em 1989. Prefeitura de Bento Gonçalves idealiza evento de celebração ao vinho para preencher lacuna turística. Sob a justificativa de preencher uma lacuna de turismo na estação de inverno na região serrana do Rio Grande do Sul, o prefeito de Bento Gonçalves, Ormuz Rivaldo, anunciou que o município organizaria o Festival do Vinho da Serra Gaúcha em julho de 1985. A informação surgiu durante reunião da Comissão de Membros Natos da FENAVINHO, em 30 de janeiro de 1984, na Cooperativa Vinícola Aurora, onde o prefeito, presidente da comissão, reuniu os integrantes para começar a busca de um nome para presidir a 5ª edição da Festa Nacional do Vinho, a ser realizada no verão de 1985. Ângelo Egídio Dalla Coleta, secretário municipal de Turismo, e Ivanor Tomazini, secretário municipal de Indústria, Comércio e Agricultura. Foram os coordenadores gerais do festival que prometia celebrar o vinho, a gastronomia, o artesanato, o folclore e a cultura de imigração italiana configurada na região. Com a participação de 47 expositores ocupando os pavilhões do Parque da FENAVINHO, o evento ocorreu de 19 a 28 de julho, pegando carona na euforia do Festival do Vinho do Rio Grande do Sul, realizado em São Paulo, no Parque Ibirapuera, de 28 de junho a 7 de julho. Dejandir Dal Pasquale, presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, com sede em Brasília, foi a autoridade política máxima presente no evento. Ele representava o presidente do Brasil, José Sarney, que havia nomeado o ministro da Agricultura, Pedro Simon, para representá-lo, mas que não apareceu. Quem também não veio foi o governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares. Embora esvaziado de figuras políticas, o público foi receptivo ao evento, que também teve vinho encanado num modelo diferente. Ao pagar o ingresso, o visitante ganhava um copo e 3 tickets para trocar por vinho ou suco de uva. Com ampla oferta de gastronomia dentro dos pavilhões, o festival foi marcado por um grande número de apresentações musicais de grupos folclóricos italianos e gauchescos. O evento também marca a primeira troca de lugar do gaiteiro típico dos Pampas. Sob cuidado de Amélio Casagrande e Omair Trindade, a gigante estátua foi transportada 20 metros à frente de onde estava, pela empresa de Nilo Tecchio.